Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 56º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje, nós vamos trabalhar um tema muito significativo do processo de aprendizagem das modalidades esportivas dentro do ambiente esportivo infantil. Basicamente, nós vamos falar hoje, o nosso tema é sobre a metodologia mais indicada para ser desenvolvido com crianças. Nós vamos usar como referencial as orientações do professor Rogério Voza, que é professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Basicamente, as orientações que nós procuramos desenvolver têm como objetivo principal na pedagogia do esporte utilizar as orientações dos especialistas dentro da área, das pesquisas baseadas em pesquisas científicas de campo, que são aspectos fundamentais para estruturar uma prática metodológica a ser desenvolvida que leve em conta as características do desenvolvimento infantil. Segundo Claude Bayer, que foi um dos precursores do processo de revisão da pedagogia do esporte, existem duas linhas de desenvolvimento da metodologia do esporte na infância. Uma, que é essa que a gente vai passar hoje, que a gente vai passar as orientações, que é aquela calcada em fatores de desenvolvimento pedagógicos, educacionais, ensinar esporte, mas também desenvolver o processo de formação humana através do esporte. E existe uma outra linha de pensamento em que desenvolve o foco principal numa metodologia calcada em rendimento e resultados a curto prazo. Há uma diferença muito significativa nessas duas metodologias. Basicamente, a metodologia que a gente está trazendo como referencial, a gente acredita que dentro dessas orientações que nós vamos passar hoje, pelo menos até os 8, 9 anos de idade seriam as orientações mais indicadas. A partir dos 10, 11 já haveria outras orientações mais próximas ao esporte de rendimento, esporte propriamente dito. Então até os 9 anos de idade são orientações fundamentais para respeitar as etapas de desenvolvimento infantil. E no segundo momento, é uma fase mais intermediária, 10, 11, 12, 13 anos, uma adaptação entre essas orientações e algumas orientações mais específicas do esporte, e aí sim, a partir dos 13, 14, 15 anos, entrar no processo de especialização esportiva. Essa metodologia, em primeiro lugar, ela se utiliza de 8 orientações. A primeira, então, quem vai trabalhar com criança deve usar uma metodologia calcada no processo de aprendizagem dos esportes, e não um processo de rendimento e aperfeiçoamento. Então, um exemplo, então a criança está lá com 5, 6, 7, até 8 anos de idade, praticando a modalidade esportiva como um processo de vivência esportiva, como um processo de desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento das suas valências psicomotoras, e aí tem lá o professor ou o treinador querendo que a criança se especialize num movimento específico que necessita sim de movimentos gerais anteriores bem desenvolvidos para que esses movimentos específicos possam ser aprimorados e possam ser respeitadas as etapas do desenvolvimento psicomotor infantil. O segundo ponto importante é que as crianças na iniciação esportiva devem vivenciar todas as posições esportivas. Se é no futsal, ela vai vivenciar ser goleiro, ela vai vivenciar, sei lá, fixo, alas, o pivô, o atacante. A criança vai poder vivenciar todas as possibilidades de aprendizagem das posições do esporte. E não como a gente vê em vários espaços esportivos infantis, onde desde cedo a criança já é colocada numa posição. Tu sabe chutar, então tu vai ser zagueira. Tu defende, vai ser goleira. Tu consegue driblar bem, tu vai ser armadora, vai ser ala. Então, na realidade, o que nós estamos falando aqui, que para a criança poder desenvolver o vocabulário motor em relação ao esporte, é fundamental que ela vivencie várias posições, não se especialize antes do tempo. Outro aspecto importante é a valorização de atividades simples e de recreação. A criança gosta de brincar, ela adora as atividades lúdicas, então é fundamental também para manter a motivação da criança e também para ter um processo de aprendizagem mais coerente,
e mais motivante para a criança, que se desenvolva atividades lúdicas com bola, se desenvolva desafios lúdicos com bola e não uma utilização de métodos de treinamentos especializados já precocemente. Além de não ser a metodologia mais adequada, isso também desmotiva as crianças a praticarem esporte. O quarto item importante é procurar, como eu falei anteriormente, fazer uma base de desenvolvimento motor e psicomotor, ou seja, criar um vocabulário psicomotor, uma série de recursos através da orientação espaço-temporal, através do direcionalismo, através da coordenação motora geral, da coordenação motora fina, que vão ser as habilidades fundamentais que vão embasar depois as aprendizagens específicas, e não botar a carroça na frente dos bois, né? Então, primeiro vem, numa analogia, os bois, que é a parte básica do desenvolvimento da aprendizagem motora, e depois vem a carroça, que são as aprendizagens específicas. Um quinto item é a preocupação com a formação mais ampla da criança através do esporte. Não só a formação psicomotora, não só a formação física, mas a formação intelectual, cognitiva, a formação social, a formação de valores éticos e morais. E não, como a gente vê em vários espaços onde se trabalha com criança, a preocupação exclusiva com resultados, títulos e competições, dentro de competições, né? Outro importante é a ênfase de jogar sem aquela obrigação, né? Então, o pai está pagando para te jogar, tu tem que se dedicar, tu tem que buscar trazer vitórias para o nosso clube ou para a nossa família, né? Então, desobrigar a criança de praticar o esporte e pelo contrário, estimular a criança, propiciar um ambiente adequado para que a criança possa cada vez se comprometer mais com a atividade e também criar afeto para essa atividade esportiva, que consequentemente vai trazer emoções positivas e consequentemente humor e comportamento condizentes com uma situação prática positiva. Outro aspecto importante no esporte infantil é a participação de todas as crianças, independente do nível de desenvolvimento da criança. Esse é outro ponto muito negro do processo de metodologia do esporte, onde desde precocemente professores selecionam crianças, aquelas que têm mais aptidão, em busca de resultados para os seus clubes, para ele mesmo, quando na verdade o esporte da infância é um esporte participativo e inclusivo, e não um esporte seletivo. Novamente reforço aqui que nós não temos nada contra a competição. Acreditamos sim que a competição é também uma metodologia muito significativa para desenvolver uma série de aprendizagens para a criança. Entretanto, essa competição não deve ser na infância, não deve ser uma competição seletiva, que só alguns participam. A gente defende que seja uma competição que todos sejam incluídos, que participem das competições e o mesmo tempo de jogo, tendo um equilíbrio nessa participação. Isso vai fazer com que mais crianças se estimulem a praticar esporte e que mais crianças se sintam competentes para mais adiante, aí sim, num processo de 12, 13, começar a partir do interesse das crianças um processo seletivo, buscando a performance e quem sabe futuros atletas dentro do esporte de alto rendimento. E por último, o ponto-chave do processo de metodologia na infância, todo o processo é feito através de orientações. Ou seja, orientar a criança, incentivar, encorajar, apoiar nas habilidades que ela já consegue desenvolver e o que ela não ainda consegue dominar, orientar quais seriam as melhores orientações para que ela possa desenvolver melhor aquelas habilidades e não cobranças, né, em relação ao desempenho, sem sarcasmo, sem brincadeiras com a criança como se estivesse lidando com um adulto, como tu é pereba, tu é uma naba, tu é isso, tu é aquilo, e a criança não vai conseguir compreender esses termos que são termos utilizados entre adultos, entre pessoas que já têm o seu valor pessoal muito claro, já sabem lidar com uma série de cobranças. Quando a criança está num processo de formação cognitiva e emocional, ela precisa, num processo de cognição de concretude, né, como diz Jean Piaget, então é fundamental que as coisas sejam muito bem explicadas e muito bem direcionadas no esporte infantil. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos, quem puder dar um like aí eu agradeço, e fica o convite para na próxima sexta-feira a gente poder falar mais um tema significativo do esporte infantil. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.